Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, que agora está aberta diante de nós mais uma vez. Bendito seja o Teu nome, pelo privilégio de podermos tê-la, Senhor, em nossa língua e podermos ler e entender o que ela diz. Obrigado por esta dádiva preciosa, que o Senhor agora nos conduza no caminho da reflexão na Tua palavra, que o Senhor nos ensine a andar por esse caminho com integridade, com fidelidade, expondo a palavra do Senhor, ó Deus, com reverência, com santo temor e tremor, e também, Senhor, com precisão, para que ela possa falar com clareza aos nossos corações. Ajuda-nos, pedimos a bênção do Teu Espírito sobre nós nessa hora, oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, uma das piores sensações que nós experimentamos é a sensação de abandono. Este sentimento se repete várias vezes na nossa jornada terrena, não é? A minha memória de abandono mais antiga é aquela de quando minha mãe me deixou na escola, me levou pela primeira vez e pela única vez, né? Ela me levou até lá e me deixou no meio de um auditório cheio de gente estranha. E era para o meu bem, mas como entender isso naquela ocasião, né? Que sensação horrível. Ver a minha mãe sair e ir embora e me deixar ali. Eu me lembro que eu chorei muito e aquela foi apenas a primeira experiência de abandono que eu iria viver, muitas outras se seguiriam, e o nome disso é vida terrena, não é, irmãos? Na nossa jornada terrena a gente sofre muitas experiências de abandono de muitas formas diferentes. E eu imagino que foi um sentimento semelhante que tomou conta do coração dos discípulos de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando eles viram estarrecidos o Senhor Jesus subir aos céus e deixá-los ali. Eu imagino que deve ter sido uma experiência extremamente difícil para eles. O simples fato de Jesus ter dito que ia deixá-los já foi algo que trouxe um incômodo muito grande ao coração deles, uma inquietação muito grande. Então, eu imagino que o fato de eles virem Jesus subir aos céus, realmente foi algo que deve ter doído bastante. O conforto para eles ficou por meio de duas promessas. A primeira foi a promessa do Espírito Santo, que Jesus prometeu que iria derramar sobre eles. E a segunda foi a promessa de que Jesus voltaria da mesma forma que ele havia ido para o céu. Então, há um aprendizado muito importante aqui para nós nesse evento e, portanto, eu convido você a refletir comigo nesse texto que se encontra em Atos capítulo 1. Nós vamos primeiro ver dos versos 1 a 5, o nosso texto mesmo é de 6 a 14, mas vamos ver primeiro de 1 a 5, onde nós vamos ter o contexto da nossa passagem. Então, Lucas, ele vai apresentar o segundo volume da sua obra ao amigo Teófilo, não é? E nos versos 1 a 2, o texto diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver sido dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas relativas ao reino de Deus. Então, na verdade, acabei lendo 3 também, né? Nós sabemos que o autor de Atos dos Apóstolos, então, é mesmo Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e ele escreve Atos dos Apóstolos como uma espécie de segundo volume ou de continuação do Evangelho que ele havia escrito. Portanto, ele fala ao mesmo destinatário, Teófilo, e faz um resumo do que ele havia escrito no primeiro livro, como ele chama aqui, que é o seu Evangelho. Então, nós temos uma descrição fiel, em ordem cronológica, dos principais eventos que se relacionavam à vida terrena de Jesus. Os pontos mais importantes são destacados aqui por Lucas. E nós vamos ver que Lucas trabalha dessa forma porque ele tem uma intenção. Não é? Na verdade, o período coberto pelo capítulo 1 é o período de 50 dias,
40 dias da ressurreição de Jesus até a sua ascensão, mais 10 dias depois da ascensão até o Pentecostes. Então, ali no Pentecostes, nós vamos ver o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, ou do batismo do Espírito Santo. Então, tudo aqui que Lucas está dizendo prepara os seus leitores para algo extraordinário que está para acontecer. Há uma grande expectativa sendo criada. E é também por essa razão que Lucas repete a advertência feita por Jesus, registrada lá no final do seu evangelho, onde ele diz aqui no verso 4, não se ausentem de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então você tem isso aí no verso 4 e também Lucas 24, 49. O destaque aqui, irmãos, é que o verso 3, primeira e segunda parte, o autor fala daquilo que constitui o fundamento do credo cristão, da nossa crença, da nossa fé, onde ele diz, depois de ter padecido, que fala sobre a morte e a crucificação, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, que é o testemunho ocular da sua ressurreição, com muitas provas incontestáveis, que são as provas que Paulo vai destacar depois em 1 Coríntios, onde Jesus apareceu a muitas pessoas, mais de 500 testemunhas, e Jesus então apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, ou seja, Jesus fez exatamente tudo o que ele disse que faria, que havia sido registrado anteriormente por Lucas e pelos outros evangelistas, onde ele diz mais de uma vez aos seus discípulos, o Filho do Homem será entregue aos homens, ele irá morrer, será crucificado, e depois ao terceiro dia ele vai ressurgir. Então, nós podemos deduzir dois fatos importantes aqui nesses primeiros versos de Lucas. O primeiro na verdade, não são dois, são 4 fatos. O primeiro é que Lucas está descrevendo o desenrolar de um plano de ação. Aqui não há margem para improvisações nem arranjos de última hora, né? Todos os atos e palavras de Jesus foram intencionais e traçavam aqui um roteiro minuciosamente determinado por Deus. Então, Lucas está falando aqui de um cronograma, de um programa de trabalho, basicamente. Segundo ponto é que, do ponto de vista do tempo, esse plano ele não começa a se desenrolar a partir da encarnação de Jesus, mas, na verdade, ele está se desenrolando desde o princípio do mundo, né? Desde a primeira promessa que é feita lá ao primeiro casal, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher. Então, como o próprio Jesus destaca em Lucas, que registra 2 vezes, não é, no final do seu evangelho, primeiro, Jesus censura aqueles discípulos que estão desiludidos indo para Emaús, e ele censura os discípulos dizendo, como vocês são insensatos e demoram para crer, e em tudo o que foi dito pelos profetas, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E depois ele esclarece que a sua morte, né, que é o sofrer aqui, e a sua ressurreição, que é o que significa entrar na sua glória, fazem parte desse programa que vinha sendo anunciado por séculos no texto sagrado. E Lucas vai dizer que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso é capítulo 24 do Evangelho de Lucas, verso 26, vai ser repetido no versículo 44 também. Então, Lucas aqui ele faz questão de frisar, usando o pronome todos, para mostrar que todos os profetas, todas as Escrituras do Antigo Testamento, incluindo os Salmos, todos os Salmos dão testemunho de Jesus, ou seja, tudo que está escrito no Antigo Testamento, de algum modo, aponta em última análise para Cristo. Cristo é o ponto central de todas as Escrituras. E voltando aí ao verso 3 do capítulo 1, nós vamos ver o seguinte, é sobre o que Jesus falava aos apóstolos durante 40 dias em que esteve com eles. O versículo 3 diz que Jesus falava com eles de coisas relacionadas ao reino de Deus.
Então, esse é o tema que vai aparecer na sequência do texto, que combina com o tema da promessa do Espírito Santo, né? E é como nós chegamos aí no verso 5, quando Lucas vai repetir a advertência de Jesus, né? Não se afastem, versículo 4, de Jerusalém, até que venha a promessa do Pai. Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E nós chegamos então ao nosso capítulo, ao nosso versículo 6, que é o nosso texto básico para essa noite, ok? Então vou fazer a leitura e vamos seguir aqui na exposição do texto. Diz assim: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, esses 2 temas estão em evidência nesse momento: o reino de Deus e o derramamento do Espírito Santo. É interessante que os profetas trabalharam com esses 2 temas em conjunto. Eu quero citar aqui apenas Isaías, capítulo 32, versículos 1 a 15, onde nós podemos ver aí o profeta trabalhando com esses 2 temas em conjunto. Ele vai dizer: eis que um rei irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, o coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e o fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar iniquidade e proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, lamentem-se e ouçam minha voz. Vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco mais de 1 ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor, e vocês que estão confiantes tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo, na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ófel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagens dos rebanhos.
Isso será assim, até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Então, o profeta fala de um futuro reino de justiça, quando o Espírito será derramado em profusão sobre o povo de Deus, e as suas iniquidades serão tiradas, e o povo viverá em retidão na presença de Deus. Nós vemos então a lógica na pergunta dos apóstolos, porque quando Jesus fala sobre o reino de Deus, conforme o versículo 3 vai dizer, né, e Jesus fala bastante sobre isso para eles, eles perguntam a Jesus: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Ou seja, será esse o tempo em que a profecia de Isaías vai se cumprir? Então, essa angústia ansiosa do coração deles e de todo o povo traz essa pergunta. Mas como Jesus responde, ele não vai satisfazer essa expectativa ansiosa do coração dos discípulos, mas vai refrear o impulso deles de desejar todas as respostas. Porque se eles tivessem todas as respostas, eles creriam não pela fé, e sim pela lógica. E esse é um fato que muitas vezes nós não percebemos na nossa relação com Deus, irmãos. O Senhor não nos dá a conhecer todas as coisas, não é porque Ele não quer que nós saibamos, é porque Ele espera que nós creiamos nele pela fé e não por meio da lógica. Então Jesus está dizendo: olha, vocês já sabem o bastante por enquanto, então somente creiam, não é? Creiam, confiem que Deus está com a sua mão providente e sábia estendida sobre a história, e Ele está governando tudo para que o seu propósito se cumpra. Então Jesus vai dizer para eles: não compete a vocês conhecerem os tempos, porque Deus, por sua autoridade, fixou esses tempos e essas épocas, não é? Então, além disso, a resposta de Jesus tem como fim corrigir a compreensão errada que eles têm acerca dos profetas, porque a questão que se refere ao reino de Deus não tem a ver com o quando, mas com o como. Como o reino de Deus viria, como ele chegaria ao povo, como se cumpriria as promessas dos profetas, e não tem nada a ver com tempos ou épocas, mas com o modo que Deus está fazendo, a forma como Ele está agindo para que se cumpra. E, na verdade, quando eles perguntam quando será, a verdade é que o reino já estava em andamento nas próprias vidas deles. O plano já estava em curso. O fim que é prometido já estava vindo para o mundo inteiro, inclusive para eles, assim como o reino e o processo todo já estava em andamento. Então veja que a resposta de Jesus, ela inclui a promessa do Espírito Santo. Verso 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a resposta de Jesus não foi o que os discípulos queriam, mas o que eles precisavam. Jesus está dizendo para eles nas entrelinhas: olha, eu não vou dar o que vocês querem, mas vou dar o que vocês precisam. Eu vou enviar o meu Espírito, porque é por meio do meu Espírito que vocês conseguirão viver e permanecerem firmes, até que se cumpra a promessa definitiva do reino de Deus. Então, Jesus vai trazer essa resposta aqui para eles, e esse poder do reino de Deus que se manifesta, ele se manifesta de modo espiritual. Em que sentido? Então, nós temos aqui alguns pontos a perceber também em relação a isso. Primeiro, o reino de Deus se manifesta por meio da formação dos súditos, e é assim que o Espírito Santo trabalha. A população do reino de Deus é constituída daqueles que nasceram de novo, que experimentam uma nova vida em Cristo, que nasceram da água e do Espírito, conforme João capítulo 3. Então, os súditos do reino são filhos espirituais do Rei Jesus. O segundo ponto é que essa nova geração é uma geração totalmente espiritual, ela procede do Pai. Na existência destes que nasceram de novo, não existe interferência humana, mas o próprio Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus.
conforme João capítulo 1, versículo 12. Então, a posse desse reino é uma posse espiritual. O terceiro ponto é que o exercício de poder desse reino não é como o exercício de poder nos reinos do mundo. Não é? O que se deve perceber aqui? Que a oferta da graça em Cristo tem sobre aquele que crê, não é, um poder diferente, especial. É o poder da vida abundante que o Espírito Santo concede àqueles que são do Senhor. Por isso Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas no mundo inteiro. E o que se deve testemunhar? A oferta da graça que Deus tem disponível para todo aquele que crê em Jesus. Então, para isso, Ele morreu e ressuscitou. E essa graça se manifesta, então, sobretudo pela pregação da palavra, mas passa também pela assistência aos necessitados. E essa era a meta da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Não é? Se você olhar em capítulo 4 do livro de Atos, um pouquinho à frente, a igreja vai estar em oração, dizendo: Senhor, dá-nos poder, para que mesmo diante da perseguição que estamos sofrendo, nós tenhamos ousadia para pregar a Tua palavra. E enquanto pregamos a Tua palavra, Senhor, realiza os Teus sinais e maravilhas. Nos versículos 32 a 35, diz ali que a igreja cuidava, as pessoas cuidavam umas das outras, não havia necessitados, a palavra era pregada com poder, e enquanto isso havia um trabalho de comunhão, onde aqueles que tinham mais repartiam com os que tinham menos, e ninguém tinha necessidade de nada. Então, era o atendimento aos filhos do reino de Deus. E por fim, irmãos, a mensagem do reino de Jesus, ela também é uma mensagem que tem uma intenção de restaurar o homem caído, de levantar aquele que está na lama, no lamaçal do pecado, aquele que está perdido. E essa mensagem, portanto, é uma mensagem que enfrenta a oposição do sistema deste mundo. Por quê? Porque a prioridade do reino caído desse mundo é justamente o exercício violento e indiscriminado do poder. E para sua manutenção, é preciso que haja exploração do seu semelhante, a exploração do pobre, daquele que nada tem. Ou seja, o reino deste mundo procura exatamente o que é o oposto ao que o reino de Deus procura. Enquanto o reino deste mundo procura consolidar a condição do homem caído, o reino de Deus procura levantar esse homem caído e transformá-lo num filho de Deus. Então, em suma, tudo o que está acontecendo aqui é o reino de Deus em ação dentro do mundo, mas de forma invisível. Isso aqui, irmãos, é muito importante a gente entender. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Cristo está entre nós. Nós fazemos parte do reino de Cristo, mas nós não podemos vê-lo com os nossos olhos físicos. Nós só podemos viver nele pela fé. Mas haverá sim um tempo para a manifestação visível desse reino espiritual. E ele será visto após a consumação dos séculos, conforme Jesus anunciou em Mateus 28, 20. Enquanto isso, o que a igreja faz? Ela vive pela fé, ela testemunha que a porta da graça ainda está aberta e ela convida os que estão se perdendo para virem para o reino de Deus. Então nós vamos ver a narrativa da ascensão de Jesus, versículos 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. É interessante que, no final do seu evangelho, Lucas afirma que Jesus foi elevado às alturas, e aqui ele mostra como isso aconteceu. Qual o valor desse relato para os leitores de Atos dos Apóstolos, irmãos? Afinal, este é o único evangelista que trata desse tema de modo detalhado. E de forma resumida, nós podemos destacar aqui alguns pontos que
trazem a importância desse relato de Lucas. Primeiro, porque Lucas mostra que a ascensão de Jesus faz parte de um programa muito bem elaborado, que foi precedido da encarnação de Jesus, da sua paixão, ou seja, da sua morte, pela sua ressurreição gloriosa, que foi seguida da sua ascensão. Então, nós temos 4 passos, 4 pontos aqui, e da mesma forma, esse programa prevê a completude do reino, que é a parousia, a segunda vinda de Jesus. Segunda coisa importante aqui é que o relato da ascensão certifica aos seus leitores de que Jesus voltará a este mundo de modo físico. Ele virá do modo como vocês o viram subir, versículo 11. Portanto, não é necessário que os apóstolos fiquem olhando para o céu, pois quando Jesus vier, todo olho o verá. Todo mundo vai ficar sabendo que Jesus veio. Então, quando alguém disser para você, ué, mas cadê todo mundo? Será que Jesus já voltou e eu não sei, não fiquei sabendo? Fique descansado, porque quando Jesus vier, todo mundo vai saber. Todo olho o verá. E terceiro ponto, a pergunta, por que vocês estão olhando para as alturas, que é feita pelos 2 homens de branco, não é? 2 anjos, com certeza, mostra que depois da ascensão, os apóstolos ficaram durante muito tempo absorvidos pela visão do mestre indo embora. Eu imagino que eles ficaram paralisados vendo aquilo, e o que passou pela cabeça deles naquele momento, meu Deus, tanta coisa. E agora, como é que a gente vai fazer? Jesus foi embora. O que vai ser de nós agora? Nós estamos agora sozinhos. Quem vai fazer milagres? Quem vai multiplicar pães e peixes? Quem vai atender às nossas necessidades? Quem vai responder às nossas perguntas? Quem? Ou seja, eles ficaram estarrecidos. Então, os anjos parece que despertaram eles de um torpor, não é? de uma situação quase que de êxtase, em desespero. Então, a ideia basicamente é a seguinte, é como se os anjos dissessem, ei, gente, vamos trabalhar, enquanto esperamos, nada de ficar olhando para o céu. Faz lembrar a advertência de Jesus lá em João, levantem os olhos de vocês e vejam os campos, já estão prontos para a ceifa. É interessante que Jesus já havia advertido eles, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, vocês têm que sair e espalhar a mensagem. Não é ficar aqui olhando para o céu até Jesus voltar. A sensação que os anjos devem ter tido é essa, né? Será que eles vão ficar aqui olhando para o céu até Jesus voltar? Vão ficar com o pescoço duro, vão morrer aqui esperando, porque não vai ser agora. E parece que a exortação dos anjos funcionou, não é? Porque aí no versículo 12, diz que os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 1 quilômetro até a cidade de Jerusalém é uma boa distância. Daria para eles terem ruminado ali na mente tudo que eles testemunharam, não é? E qual foi a primeira tarefa que eles se dedicaram, irmãos? Congregar. É interessante que, na concepção da igreja pós-moderna, congregar não é trabalho, não faz parte do trabalho da igreja. Nós sempre lidamos com essa ideia de congregar como algo passivo que nós fazemos, não é? Então, nós pensamos que trabalhar para o Senhor é evangelizar, entregar folheto, fazer visitas, visitar os enfermos, fazer cruzadas evangelísticas, shows evangélicos,
Enfim, eventos. Meus irmãos, todas essas coisas são importantes. Na verdade, nem todas, mas a maioria delas são muito importantes. Evangelizar é importante, visitar os enfermos é importante, pregar a palavra é importante, realizar cruzadas tem a sua importância. Fazer show evangélico, nem tanto, mas... O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós precisamos entender que o nosso trabalho mais importante é o trabalho que nós fazemos todo domingo pela manhã e à noite. O que nós estamos fazendo aqui agora, irmãos, é um trabalho, é um serviço. Se você for visitar uma igreja nos Estados Unidos, você vai ver que o termo que é usado lá nas placas, né? Não sei se ainda existem placas nas portas da igreja, mas antigamente existia. E o que você vai ver escrito lá é uma palavra que se refere a serviço. Você vai ver, né, vai estar escrito lá serviço e os horários do serviço. Esse serviço é prestado por quem e para quem? É um serviço prestado pelo pastor e pelos músicos para a igreja que está chegando para receber, para se acomodar e receber, como os clientes recebem um produto? Não. É o serviço que a igreja toda reunida presta ao Senhor. Então, quando a gente se reúne aqui, domingo pela manhã, domingo à noite, nós nos reunimos para fazer um trabalho, meus irmãos. Então, nós precisamos nos libertar dessa ideia de irmos para a igreja com a expectativa de receber alguma coisa nova, alguma novidade. Porque, meus irmãos, a igreja não é um circo, a igreja não é um palco, a igreja não é um lugar de entretenimento, não é um shopping, a igreja é um lugar de trabalho. E o que nós fazemos aqui, quando nos reunimos, é oferecer o nosso trabalho de adoração ao Senhor. O apóstolo Pedro fala disso na sua segunda epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, né? No capítulo 2, ele vai dizer que nós, como pedras vivas, devemos oferecer ao Senhor o nosso sacrifício de louvor, né? Sacrifícios espirituais, e ele ainda frisa, agradáveis a Deus. Então não é qualquer sacrifício, é um sacrifício agradável. Quem é que oferece sacrifício, meus irmãos, lá no Antigo Testamento? Sacerdotes. É por isso que mais à frente ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que somos chamados para anunciar a sua glória e virtude. Ou seja, esse é o trabalho mais importante que nós realizamos. Então, a pergunta, por que vocês estão olhando para as alturas, é muito pertinente. Porque uma vez que Jesus sobe aos céus, ele deixa a igreja nesse mundo para que ela trabalhe, para que ela seja uma representação do reino de Deus nesse mundo. Então, a primeira tarefa a qual eles se dedicaram foi a tarefa de congregar. E eu quero chamar a sua atenção de um modo especial. Nesse sentido, mais à frente, Pedro vai desafiá-los a primeira decisão importante, que é constituir um novo apóstolo para o lugar de Judas. Mas naquele primeiro momento, após a ascensão, a primeira coisa que eles buscaram foi a comunhão congregacional. Então, essa foi a primeira atividade importante que eles realizaram naquele momento. Eu pergunto a você, diante dessa questão, o que vai acontecer dali a alguns dias? O que vai acontecer com essa reunião de discípulos? Que o versículo 15 vai dizer que havia mais ou menos 120 pessoas. Derramamento do Espírito Santo. Existe algo mais importante do que isso, irmãos? Na fundação da igreja? Então, primeiro, eles subiram para o cenáculo, provavelmente o mesmo cenáculo da última ceia, ali eles se reuniram, versículo 13. Depois, essa congregação envolvia também as mulheres, capítulo 14, segunda parte do versículo, onde diz que também as mulheres, né, com Maria
e a mãe de Jesus estavam com eles. Veja que lá no judaísmo, as mulheres ficavam no átrio das mulheres, um lugar separado. Mas agora em Cristo não há mais essa separação. As mulheres estão ali junto com os discípulos, com os apóstolos, prestando culto ao Senhor. É possível até que elas estivessem num lugar à parte, dentro da casa, no cenáculo onde eles se reuniram, não é? Como acontecia nas igrejas pentecostais antigamente, mulheres de um lado, homens do outro, mas ainda assim elas estavam ali no mesmo ambiente adorando o Senhor, porque não há separação. Agora a barreira caiu e todos são chamados a prestar culto ao Senhor e a se congregarem para adorar a esse Senhor que está vivo no meio deles. Então, por fim, ali todos perseveravam em oração, versículo 14, primeira parte, todos estes perseveravam unânimes em oração. Sabe o que é perseverar unânime? Todo mundo perseverava junto em oração. Não era uma perseverança particular. Não era Cristo em casa. Era uma perseverança congregacional. Sabe como se chama isso, irmãos? Igreja. Corpo de Cristo. Essa é a vida normal de um povo que é chamado povo de Deus. Esse povo deve ter consciência de alguns fatos, e aqui eu já caminho para a nossa conclusão. Primeiro fato, a igreja precisa ter consciência de que ela faz parte de um plano salvífico de Deus, o Pai, que foi revelado no Filho e que vem sendo continuado pela obra do Santo Espírito na vida dos salvos. Meus irmãos, buscar a plenitude do Espírito na vida cristã não é um capricho, é uma obrigação. Porque nós não temos poder para fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Só podemos fazer se for pelo Espírito. Então precisamos buscar ser cheios do Espírito. Isso, irmãos, não tem nada a ver com ser pentecostal ou com não ser pentecostal, isso tem a ver com ser cristão. Todo cristão deve buscar a plenitude do Espírito em sua vida. Isso faz parte do mesmo programa de Deus, do qual nós acabamos de falar. A igreja está envolvida nesse programa e para que ela faça a sua parte, ela precisa do Espírito. Porque ela está envolvida no programa. Encarnação de Jesus, paixão de Jesus, ressurreição gloriosa, ascensão de Jesus e da mesma forma a parousia de Jesus. E entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, aqui nesse estágio do programa se encontra a igreja. Nos encontramos nós. Esse é o nosso lugar. Segunda coisa que nós precisamos ter consciência é que o povo de Deus partilha de uma fé credal, uma fé confessional. Isso quer dizer que nós confessamos Jesus Cristo, que Ele veio em carne, que Ele morreu numa cruz para a remissão dos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu ao céu, que Ele foi ascendido, ou seja, que Ele foi elevado à mão direita de Deus Pai, e que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. É a nossa confissão, e ela deveria estar em nossos lábios todos os dias, em cada oração que nós fizermos ou fizéssemos. Terceiro ponto, esse povo de Deus é um povo de perfil congregacional. Ainda que nós não façamos parte da denominação congregacional, o que nos define é esse perfil congregacional. Não existe igreja sem congregação. Isso faz parte da vida normal de um povo que espera ansiosamente pela manifestação em glória do Rei Jesus glorificado. Mas que essa igreja não vive olhando para o céu, antes ela trabalha em prol do reino de Deus aqui e agora. Por quê? Porque ela participa ativamente com o seu trabalho do cumprimento desse reino e da instalação futura desse reino no mundo. Em quarto lugar, esse povo é o povo que constitui a igreja. Ele sabe que a igreja não é o reino de Deus,
O reino de Deus não se confunde com a igreja, mas ela é um sinal visível do reino de Deus na terra. E cada cristão tem o dever de, primeiro, se ocultar em oração e devoção perante Deus, buscando o Senhor no seu lugar secreto de oração. Mas, ao mesmo tempo, ela deve se mostrar como sal e luz por onde quer que ela ande, anunciando que só Jesus Cristo salva e que a sua graça é o único plano de governo do reino neste mundo e já está em vigor, ainda que de forma invisível. Então, esse é o anúncio que deve ser feito em Jerusalém, em Samaria, em Cabo Frio, até os confins da terra. Por fim, irmãos, nós deveríamos perguntar, pelo que esses discípulos oravam? Pelo que eles perseveravam em oração? Bem, é certo que eles já haviam percebido a sua insuficiência para realizar aquilo que Jesus os mandou realizar. Então, é óbvio que a tônica da sua oração foi algo do tipo: ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Permita que sejamos perseverantes em aguardar a tua vinda. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios que nos esperam enquanto povo de Deus neste mundo. E quem sabe até eles tenham rogado: derrama sobre nós do teu Espírito, conforme a tua promessa. Nós precisamos muito dele. Certamente essa foi uma oração. Então, sendo esse o caso, você sabe que eles foram atendidos, não é verdade? E foram atendidos até em uma proporção que eles não esperavam. Você sabe a resposta, sabe o que aconteceu? E esse é um assunto para outro dia, mas é maravilhoso saber, irmãos, que tudo isso, em todas essas coisas, nós, igreja do século 21, temos parte. Fazemos parte de tudo isso. Meus irmãos, é certo que nós também, muitas vezes, nos sentimos abandonados por Deus. Porque o Jesus a quem nós servimos, diferentemente dos discípulos lá no início, nós nunca o vimos fisicamente. Os discípulos o viram fisicamente, nós nunca o vimos. Então, assim como eles se sentiram ali certamente abandonados por Jesus, deixados para trás, né, o nome daquela série famosa aí, a verdade é que isso era necessário, porque eles precisavam aprender a viver por fé, não por vista. Da mesma forma, irmãos, Jesus não está fisicamente em nosso meio, mas Ele está espiritualmente vivo no meio da igreja. Essa é a visão que João tem no Apocalipse, logo no início. Ele vê Jesus caminhando entre os 7 candeeiros de ouro, e os 7 candeeiros de ouro representam as igrejas de Cristo no mundo, todas elas. Então isso mostra que Cristo está no meio da sua igreja. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito, e por meio do meu Espírito eu estarei para sempre com vocês. O apóstolo Pedro diz que mesmo não tendo visto o Senhor Jesus, capítulo 1, nós o amamos, porque vivemos por fé. Cremos na sua presença por fé. Então, meus irmãos e irmãs, de tudo que nós vimos aqui, eu quero destacar apenas 3 pontos para aplicação em nossas vidas. E são os mesmos que Jesus e os anjos propuseram para confortar e encorajar o coração dos discípulos. O primeiro deles é que o Senhor prometeu e Ele derramou sobre nós do seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos o poder, nós temos a capacitação para realizar a sua obra, para anunciar o seu Evangelho, para fazer a sua vontade, para cumprir os seus propósitos, para andar na sua presença. E o trabalho mais importante que nós fazemos, em primeiro lugar, é o trabalho de nos congregar, de nos reunirmos para prestar culto ao Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o nosso trabalho mais importante. E nós só podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Caso contrário, o nosso culto será apenas barulho, que não subirá à presença de Deus e não vai agradá-lo.
Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos ter sempre em mente e jamais esquecer que assim como Jesus subiu aos céus, ele voltará. Essa é a nossa esperança. Esse deve ser o maior anseio da nossa alma. E se a volta de Jesus não é aquilo pelo que você mais anseia, então existe algo de errado com a sua fé. Você precisa pensar sobre isso. Porque, meus irmãos, não há nada mais glorioso, nenhuma expectativa mais importante para nós, pela qual nós deveríamos ansiar mais do que a volta de nosso Senhor Jesus. Porque é quando tudo será consumado, é quando o reino será instaurado definitivamente e quando nós viveremos para sempre na presença do Senhor, com toda a herança, com todos os bens espirituais que nos esperam nessa vinda gloriosa do Senhor Jesus. E por fim, irmãos, algo que nós não devemos também perder de vista, jamais, é que nós sempre podemos ser surpreendidos por Deus, assim como os discípulos foram surpreendidos. Se nós fizermos o nosso trabalho, se nós nos dedicarmos a fazer aquilo que nós devemos fazer, quem sabe, no momento em que não esperarmos, o Espírito Santo virá de novo sobre nós, para operar uma obra gloriosa como operou naquele dia, nos enchendo da sua presença de um modo novo e especial, para que nós nos alegremos na sua presença, para que nós possamos adorá-lo, com a nossa língua, em outras línguas, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome com as nossas vidas. Então, irmãos, quero deixar essas 3 aplicações para nós nessa noite. Vamos orar. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos estar na Tua presença mais uma vez, ouvindo a Tua palavra. Senhor, te damos graças porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou, o Senhor enviou o Teu Espírito para estar conosco, e Ele tem estado conosco, e Ele tem comunicado a Tua presença em nossos corações, e Ele tem comunicado a Tua vida às nossas vidas, e é isso, Senhor, que nos mantém de pé, é isso que nos mantém na fé e na esperança em Ti. Então, Senhor, nessa noite nós te pedimos que à luz da Tua palavra que acabamos de ler, o Senhor possa avivar em nossos corações a chama da esperança viva. Ó Senhor, para que em nossas mentes não percamos, ó Deus, a compreensão daquilo que aprendemos, que rememoramos nessa noite à luz da Tua palavra. O Senhor nos ajude, ó Deus, a conservar em nossos corações essa compreensão, esta fé viva de que o Senhor já derramou sobre nós o Teu Espírito. Todos nós que estamos aqui, Senhor, fomos nascidos de novo pela regeneração do Teu Espírito em nossas vidas. Portanto, o Teu Espírito já está sobre nós e nós temos os meios necessários para irmos e fazer a Tua obra. Ó Deus, permita que também nós não percamos de vista, Senhor, a certeza gloriosa de que o Senhor Jesus voltará, assim como Ele subiu aos céus, Ele voltará em glória e majestade para a consumação do Seu reino neste mundo. Que essa, Senhor, seja a nossa maior expectativa, que isto seja, Senhor, o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, e que por mais que nós tenhamos alegrias neste mundo, realizações neste mundo, que jamais o nosso coração fique preso a este mundo, mas que ele esteja sempre ansioso, desejoso, ó Deus, pela vinda do Senhor e pelo reino glorioso, onde viveremos contigo para sempre. Ó Senhor, em nome de Jesus, não permita que nós também percamos de vista a necessidade que temos de buscar, ó Deus, cada dia esse enchimento do Espírito em nossas vidas, entendendo, Senhor, que cada vez que estamos reunidos em Tua presença,
que perseveramos unânimes em oração, o Senhor pode nos surpreender. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer novamente em nossa igreja, que o Senhor derrame o teu Espírito em grande profusão sobre nós, avivando cada crente que congrega neste lugar, cada irmão, cada irmã, cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Encha-nos, Senhor, de novo com o teu Espírito, envia o teu poder sobre nós, Senhor, e levanta-nos, ó Pai, corajosamente, para testemunhar de Cristo por onde quer que nós andarmos. Tem misericórdia de nós, visita-nos com o teu poder, com a tua glória, para que nós possamos nos sentir, Senhor, ó Deus, consolados, confortados com essa presença doce do teu Espírito em nossas vidas e também encorajados a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a recuperarmos o amor pela vida congregacional e a entender a nossa missão como igreja, entender que nós estamos aqui para dar continuidade a essa obra, que nós fazemos parte desse programa do Reino de Deus. Não estamos aqui por acaso, não fomos deixados aqui para passear, mas temos um trabalho a fazer. Portanto, Senhor, que nós não estejamos olhando para o céu, mas que estejamos atentos às necessidades aqui e agora e possamos nos apresentar para servir ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te louvamos pela tua palavra que nos desperta mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.